Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Eu vivo contente, autor desconhecido. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola, estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Sigamos à frente, embora os espinhos, ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Pois tenho Jesus no meu coração. Pois tenho Jesus no meu coração. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Procuremos. Antes, vindo a ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 17. Toda sentença evangélica permanece assinalada de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar a experiência diária para descobri-la. Aquele gesto de Uniciforo, buscando o apóstolo dos gentios, com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamentos de sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa ocorrência comum, entretanto o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguarda a visita ansiosa e impaciente? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor seus desígnios divinos, formulando exigências ao céu, em espinhosa base de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quase voluntariosamente criancinhas, porque o mestre não lhes satisfaz os desejos absurdos e inconvenientes. Raros aprendizes que refletem no serviço imenso do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respiraria os seus colaboradores direto, cristalizado na ociosidade beatifica?
e imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembramos que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era antes a visão do espírito encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, fazem mister buscá-lo zelosamente. Boa noite, queridos irmãos fraternos, encarnados e desencarnados. Com amor, que a flor mais delicada, criada por Deus, ornada por pétalas, numa composição divina de belezas indescritíveis, pedimos ao Pai, em sua infinita bondade, luz e amparo, para a reunião de estudo doutrinário da Casa de Isaac Lima desta noite, e que possamos nos esforçar para vencermos a nós mesmos, ouvindo a voz do Mestre tocar os nossos corações através de suas lições. Muita paz a todos. Boa noite a todos. É com grande alegria que aqui estou para comentarmos esse tema maravilhoso que é Allan Kardec, foi o grande codificador da doutrina dos espíritos. Bem, então, nós sabemos que tem muitas pessoas que se interessam pelo espiritismo, manifesta a vontade de ter conhecimento da biografia de Allan Kardec. E com a facilidade da internet, eles buscam em sites não muito confiáveis sobre a biografia de Allan Kardec, e assim ficam com informações incorretas. Eu, para fazer esse estudo, eu pesquisei nas próprias obras de Kardec, né? No livro que é o Espiritismo, obras póstumas e também na revista espírita O Reformador. Pois é, para falar, honrar Allan Kardec, festejar sua memória, é que estamos aqui nessa noite, né, em um mesmo sentimento de respeito e de reconhecimento a esse grande fundador da filosofia espírita, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados. Esse trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu os edifícios religiosos do velho mundo. Ele preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade, que era mal informada e muito imoral, impulsionando essa sociedade para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral. Isso aí está lá no livro que é o Espiritismo. Bem, em Reformador de abril de 1947, na página 85, nos relata que, em 3 de outubro de 1804, nasceu em Lyon, na França, Denisard Hipólito Léon Rivail, numa família católica, onde a cidade era de protestantes, e que devia mais tarde ilustrar o seu nome de Allan Kardec. Menino muito inteligente, estudioso, iniciou seus estudos em Lyon, porém completou a sua bagagem escolar na Suíça, em Yverdon, com o célebre professor Pestalozzi, no instituto cujo tinha o mesmo nome, e de que cedo
ele se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado, e tornando-se assim um brilhante professor. Era poliglota, falava vários idiomas, como alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Era bacharel em letras e em ciências, doutor em medicina. E todas as suas teses de estudo médicos eram defendidas brilhantemente. Isso está no Reformador de março de 1958. Aí o Livro dos Espíritos, do livro Que é o Espiritismo, ele escreveu tratados de gramática, é o que nos informa, e pedagogia, e que ensinava os alunos carentes em sua casa física, química, matemática, astronomia e anatomia. E foi no mundo das letras, dos ensinos, na escola que ele frequentava como professor em Paris, que Denisard Rivail encontrou a senhorita Amélia Budot, professora com diploma de primeira classe, uma excelente professora, no qual logo ao se ver, se identificaram um com o outro. E conta-nos que em 6 de fevereiro, está lá nos registros civil, de 1832, então, 6 de fevereiro de 1832, se casa em Paris o senhor Hipólito Léon Denisard Rivail com a senhorita Amélie Gabrielle Budot, que, apesar de ter 9 anos à frente do professor, ela aparentava 10 anos menos que o senhor Rivail. E foi de uma grande importância na vida do senhor Rivail, até mesmo na codificação, onde ela os ajudava nas cartas que ela recebia, e também o incentivavam. Porque quando Kardec começou a escrever as obras, ele mandava perguntas para vários médiuns de vários locais, e chegava milhares e milhares de cartas, e ele sozinho não ia dar conta. E ela o ajudava a ler as cartas e a comparar com outras juntamente com ele, E às vezes muito cansado, de dobrar noites em cima de cartas, e ela estava ali sempre ao seu lado a incentivá-lo. Bem, até agora nós só falamos do senhor Rivail, professor emérito, autopedagógico, porém, na época de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador e observador. Então, o nome de Rivail se oculta para ceder lugar a Allan Kardec. Esse espírito valoroso que recebeu do alto a grande missão de anotar, organizar, catalogar os ensinamentos de Jesus esclarecido pelos espíritos superiores, surgindo então a doutrina dos espíritos, ou a terceira revelação. Nós sabemos que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus, e a terceira revelação é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Daí foi chamado codificador do Espiritismo. Aí João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, ele diz que quando Jesus aqui esteve na terra, ele deixou uma mensagem: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Isso está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E assim, essa missão ficou ao encargo de Allan Kardec, que, foi somente aos 50 anos
em 1854 que o professor Rivail ouve falar pela primeira vez nas mesas girantes. Fenômeno mediúnico que agitava a França naquela época, em tipo de divertimento. E isso ele não se interessou em ver. Porém, um ano depois, em 1855, ele foi convidado por um grande amigo de mais de 25 anos, o senhor Fortier, e convidou para que ele fosse na casa da senhora Roger. O senhor Fortier era um grande magnetizador e convidou para que ele fosse na casa da senhora Roger testemunhar o fenômeno das mesas girantes. Depois que ele presenciou o fenômeno na casa da senhora Roger, como um grande observador e estudioso, ao presenciar essa demonstração, ele analisava, comparava, e o seu espírito investigativo começava a questionar. Se há uma resposta inteligente, há também um princípio inteligente. Só que no princípio, o professor Rivail objetivava apenas a sua instrução, ou seja, os seus conhecimentos. Ele observava dentro da filosofia, dentro da ciência, da moral e alguma coisa de magnetismo que o senhor Fortier sempre conversava com ele. Mais tarde, quando ele viu que tudo aquilo formava um conjunto e tomava uma proporção de uma doutrina, porque não foi só uma vez que ele foi presenciar, foram várias vezes que ele foi presenciar e analisar e observar todo esse fenômeno. Então, ele viu que depois que formava um conjunto, tomava uma proporção de doutrina. E decidiu publicar um livro que pudesse auxiliar a todos com esses conhecimentos. E o que vem a ser uma doutrina? Doutrina é um conjunto das ideias básicas contida num sistema filosófico, religioso, científico, a serem transmitidos e ensinados a outras pessoas. Isso pode ser dentro de política, dentro de economia e dentro de várias coisas, desde que seja umas ideias básicas dentro de um sistema e de um contexto. Aí vira uma doutrina. E é assim que ele fez. Ele publicou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, em referência a uma encarnação anterior, a fim de diferenciar a obra espírita das obras pedagógicas anteriormente publicadas por ele. Então, ele adotou um nome, o pseudônimo, de uma encarnação anterior, onde ele teria nascido entre os druidas do povo celta, na região da Gália, que atualmente é a França. E ele usou o pseudônimo para diferenciar da obra pedagógica que ele publicava para a obra espírita, até porque a obra espírita era a obra dos espíritos e não dele, né? Bom, devido à importância dessas obras, nós vamos analisar cada uma delas. O primeiro livro, já falei que foi o Livro dos Espíritos, e esse livro é o principal livro da doutrina espírita, porque ele sustenta todas as obras doutrinárias, que foi a partir do Livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas que ele tinha dos espíritos, ele foi publicando outras obras. Então, o Livro dos Espíritos, se divide-se em 4 partes. A primeira é as causas primárias. A segunda é o mundo espiritual ou mundo dos espíritos. A terceira é as leis morais e a quarta, esperança e consolação. Bem, consta-se que esse livro possui 1018 ou 1019 perguntas feitas por Allan Kardec
aos espíritos. Bem, por que essa diferença? Porque a primeira edição, sabemos que foi queimada pelo bispo de Barcelona, por ordem do bispo de Barcelona. E isso foi até muito bom, apesar de Kardec ter ficado muito triste com essa situação. E a senhora Amélie, né, que era sua esposa, lembrou a ele de uma mensagem que ele recebeu do Espírito de Verdade, onde perguntou se ele aceitaria. Quer dizer, foi uma psicografia através de uma médium. Perguntou se ele aceitaria esse trabalho e que não seria fácil, mas que ele não desanimasse, porque ele estaria sempre com ele, estaria sempre ao lado dele. E depois que Kardec começou a escrever a obra, ele recebeu o próprio Espírito de Verdade, em que disse para ele que estaria com ele uma vez por mês para ajudá-lo. Então, nós temos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador, que tem todas as instruções são do Espírito de Verdade. Bem, então, isso, com a queima dos livros, chamou a atenção da sociedade e ele resolveu, quando a esposa lembrou dessa mensagem, ele criou ânimo e fez a segunda edição. E nessa segunda edição, ele não numerou a pergunta de 1011. Da 1010, ele passou para 1012. Então, essa segunda edição ficou com 1018. Porém, as atuais têm 1019. E no Livro dos Espíritos, tem perguntas que todos nós gostaríamos de saber. São perguntas que nós mesmos nos questionamos. Que é Deus? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui na Terra? E o Livro dos Espíritos ele vem nos contar, nos explicar e nos responder todas essas questões. Perdão. O segundo livro foi O Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Nessa obra, Kardec mostra o que é a mediunidade, os seus mecanismos, sua base científica, sua utilização, os seus benefícios e os riscos que esses canais que ligam o homem encarnado ao mundo espiritual existem. Demonstra que, embora todos nós temos esses canais abertos, todos somos médios. Porém, há aqueles que possuem de uma forma ou um grau mais do que outros. Ou seja, uns são mais ostensivos, esse grau de mediunidade, e outros são menos ostensivos. Os que possuem de forma mais ostensivas, que são aqueles que trabalham com a mediunidade, que recebem a comunicação dos espíritos, que fazem a psicografia e outros tipos de contatos, né, com os espíritos assim direto, vamos dizer, esses são considerados médios. O terceiro livro foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, e essa obra é a parte moral da doutrina espírita. Kardec e os espíritos superiores comentam numa linguagem acessível as principais passagens da vida de Jesus. Explicam com suas palavras e demonstram a grandiosidade dos ensinos de Jesus, suas parábolas, as instruções dos espíritos e o comentário de próprio Allan Kardec em relação a esses ensinamentos. O quarto livro foi O Céu e o Inferno, publicado em 1865. Essa obra trata das penas e gozos futuros, através da evocação dos espíritos de pessoas de diferentes classes sociais, crenças e conduta. Analisa como foi a chegada, a vivência no plano espiritual desses seres após o seu desencarne.
em depoimento de rainhas, camponeses, reis, ignorantes, intelectuais e sábios. O quinto livro foi a Gênese, publicada em 1868. Essa obra nos fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aborda diversas questões de ordem filosófica, científica, como as da criação do universo, formação do mundo, surgimento dos espíritos, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Ou seja, dentro de um modelo, dentro de um sistema, dentro de um padrão espírita, sem alegorias próprias da época em que foi escrita. Fala o que são os milagres explicados pelas leis da natureza, que é o produto das modificações dos fluidos e energia que os cercam. Então ele explica para a gente que não tem milagre, o que acontece é o que é lei natural, que é modificado pelos fluidos e as energias que os cercam. Enfim, faz a ciência e a religião caminharem juntas, fortalecendo a fé em Deus, em nosso Pai. Assim, o Espiritismo, na sua feição do Consolador Prometido, apresenta 3 aspectos diferentes: científico, filosófico e religioso. Então, perdão, gente, é que eu estou com uma alergia, me desculpa. Então, ser espírita é ter o conhecimento, a compreensão dos ensinamentos de Jesus, de uma forma clara, lógica, raciocinada, e mantendo uma fé baseada nesses ensinamentos de Jesus, que é uma fé raciocinada, coerente. E o mais bonito da doutrina espírita é o que Kardec nos fala. Kardec nos fala no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito. Ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. Isso é que é o mais bonito da doutrina espírita. É o esforço que a gente faz para ser pessoas melhores, para domar as nossas más tendências. Quando isso acontece, nós nos tornamos criaturas melhores, seres humanos melhores. Hoje já não somos mais aquelas mesmas pessoas que éramos antes. Então, quando conhecemos e estudamos a doutrina dos espíritos, realmente nos tornamos pessoas melhores. Kardec foi um trabalhador infatigável. E quando ele se preparava para mudar de local, por ordens médicas, devido à sua saúde, porque ele há muitos anos já sofria de uma enfermidade no coração e precisava de repouso. Porém, Kardec tinha múltiplas ocupações. Ainda tinha obras que ele estava escrevendo e outras terminando, aguardando a oportunidade de publicar. Algumas já até prontas, né? Então ele desencarna a 31 de março de 1869, com 64 anos. Morreu conforme viveu, trabalhando. Porém, o que causou o seu desencarne não foi o problema do coração, foi a ruptura de um aneurisma. Isso está na Revista Espírita de maio de 1869. Aí Chico Xavier veio nos trazer uma observação, uma colocação, uma reflexão, que o livro espírita sempre é um amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos para a aquisição da paz e da felicidade que aspiramos encontrar. Porque é através das obras espíritas é que nós vamos saber
porque sofremos, né? Porque as dificuldades que passamos na vida, porque estamos com as pessoas ao nosso lado. Isso tudo nos leva à reflexão. Por isso que ele diz que ele é um grande amigo, o livro espírita, porque é ali que nós vamos receber os conhecimentos necessários para nos ajudar, né, a continuar a nossa evolução espiritual. Aí eu vou ler agora do livro Rodolfo Caligari, Leis Morais. Na primeira página logo do livro dele, ele coloca uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicada no Reformador de março de 61. Ele diz para a gente assim, o título é Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Conservamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar, interpretar Kardec, cultivar, ensinar e divulgar Kardec. Por que ele diz isso? Que é preciso cristianizar a humanidade. É afirmação que não pode ter dúvida. Mas para cristianizar na doutrina espírita, é raciocinar com a verdade. É construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Porque nós vemos muitas religiões, apesar de nós sermos uma doutrina fanática, e fanatismo não faz parte da doutrina espírita. Então nós temos sim que estudar as obras de Kardec, sentir o que Kardec quis colocar em cada obra, anotar aquilo que a gente acha importante, meditar sobre aquilo que a gente achou importante. Não é só ler, é sim analisar, refletir, né? E comentar com outras pessoas que também da mesma religião, comentar uma com a outra, o que você acha disso? Interpretar cada palavra que Kardec quer colocar para nós. Cultivar sempre as coisas boas que as obras espíritas que o codificador colocou para que nós possamos, assim, levar adiante, ensinar a outras pessoas que têm interesse em conhecer a doutrina espírita e divulgar sempre que pudermos, né, a doutrina espírita, as lições de Jesus, os ensinamentos que Jesus nos deixou, o exemplo que Jesus nos dá, que deixa para a gente vivenciar a doutrina espírita em nós. Não basta dizer, eu sou espírita. Não, nós temos que vivenciar essa doutrina em nós, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, todos os nossos conhecimentos, né? Um pouquinho de cada vez, cada dia, mas sempre observando e vivenciando mesmo Jesus em nossa vida. E agradecer muito a esse codificador, Allan Kardec, que trouxe para a luz do mundo essa doutrina maravilhosa, consoladora para todos nós. Muito obrigada a todos, que tenham uma boa noite. Obrigado por me ouvir. Desculpe os pigarros porque eu estou com uma alergia, mas que todos sejam abençoados. Tenham uma noite abençoada de paz, de harmonia. E lembrando sempre da nossa doutrina, que, como disse Kardec, é uma doutrina de amor e caridade, e fora da caridade não há salvação. Muito obrigado e boa noite. Assim, chegamos ao fim de mais uma reunião de estudo doutrinário da Casa de Isaac Lima.
Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e ao querido Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de trabalho na seara do bem. Envolvidos pela presença de Jesus e pelos trabalhadores espirituais de nossa casa santa, é que pedimos para sermos solidários com a dor de nosso próximo, fazendo o que estiver ao nosso alcance para a transformação do pessimismo que assola o nosso planeta, possamos renovar essa aura de paz e bem. E no dever de transmitir o esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Obrigada, Senhor, pela essa equipe que coordena este trabalho, ao palestrante que se dedicou para trazer essas palavras que acalenta a nossa alma, e pela harmonia que durante esses momentos que estivemos ouvindo essas mensagens, pairou sobre todos nós essa paz, que nós possamos prosseguir nesta tarefa abençoada, dando graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, muito obrigada. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Evoluir, de Leandro Ximenes. Eu abro os olhos, o que será que acontecer? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar pessoas
pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar e começar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir.